Obrigado, Ezequiel, pela presença. Obrigado, João Magalhães. Os dois, o Tássio foi uma consulta ali, viu? O Tássio tá bem, o Tuxê, viu? Ele tá bem e tal, mas é porque é só de rotina mesmo. O Tuxê tá... Mas o Tuxê, olha, é uma pessoa que... Ele é exercício, alta culinária, viagem, trilha, sabe? É bem tratada. A doutora Dalira, nossa procuradora, faz lá um carinho. Né? Aí, meu amigo, chá verde e tal. Acho que a dona Francisca, que é a secretária lá, já manda tudo feitinho, sem gordura, sem nada. Ah, tudo bem. Flagra do dia, vamos lá. Jailson Soares. Olha o garoto aqui. Olha só. Aí você tá vendo, rapaz, o Jailson pegou aí mesmo, foi... Vai. Rapaz, pra mim, eu vou agora, pode colocar o GC se tiver, pode deixar o GC. Eu vou confessar aqui, desde que nós começamos o Flagra do Dia, pra mim... Essa foi uma das principais fotos do Jailson Soares, porque, veja, não é só bater chapa, como se diz, né? Precisa captar o momento relacionado ao que está acontecendo. Né? O Jailson, quando vai clicar, é com o JA na hora de fazer uma charge. Né? Então, você está vendo aí imagens de Dr. Pessoa e Jeová Alencar. Ezequiel, a cara do superintendente da SAD Sul não é de grandes amigos, não, de muitos amigos, não. É isso aí, Douglas. A gente teve hoje, né, essa entrevista exclusiva com o prefeito Dr. Pessoa aqui na redação do Dia News. A gente teve essa entrevista aqui hoje com o Dr. Pessoa. Tivemos antes, eu e Tássio, antes dele sair para a consulta, né? Tivemos essa conversação mais próxima com o Dr. Pessoa e ele conversou justamente sobre isso, né, Douglas? Justamente sobre esse imbróglio, né, que está acontecendo entre Dr. Pessoa e Jeová Alencar. Jeová Alencar, que é um grande escudeiro, né, de Dr. Pessoa desde o início de sua gestão, mas que de outubro do ano passado até hoje está acontecendo algumas rusgas, né? Alguns problemas justamente nessa união, né? Entre o Dr. Pessoa e Jeová Alencar. As informações de bastidores que a gente tem, Douglas, é que essa insatisfação, como eu informei, começou em outubro do ano passado, por conta então de liberação de verbas, questões de obras, e o Dr. Pessoa ele conversou com a gente hoje e ele nos disse, né, que está sim Jeová Alencar, para que ele continue com essa união, continue com esse apoio à sua gestão, mas que só vai depender dele, do próprio Jeová Alencar, que hoje atualmente é superintendente da SAD Sul aqui em Teresina, que só vai depender dele para que continue essa união entre os dois, né? Essa conversação entre os dois deve então ser finalizada agora nos próximos dias. Dr. Pessoa que disse que daria um prazo de 8 dias, hoje ele disse que está faltando 6 dias, ou seja, essa definição, ou seja, esse bater de martelo, se Jeová Alencar fica ou não na Prefeitura de Teresina, já vai ser definida já na próxima semana, Douglas. Mas, de acordo com as apurações de bastidores que a gente tem e outras informações, é muito provável que o Jeová Alencar deixe mesmo a base de Dr. Pessoa aqui em Teresina. Aliás, uma imagem que traduz bem o momento agora. Bom deixar claro, e aí... Não sou eu que digo e nem fonte minha. O que eu estou dizendo aqui, nós ouvimos agora há pouco do próprio prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Diz que vai resolver o problema, numa conversa olho no olho, sem obscurantismo, como diz o doutor Pessoa, nada na escuridão, tudo às claras. E que da parte dele está tudo tranquilo, ele quer Jeová Alencar ao lado dele nas eleições deste ano, João Magalhães. Doutor Pessoa sabe da importância que Jeová Alencar tem num processo, né, de tentativa aí para a recondução de Dr. Pessoa à prefeitura. É um político que tem uma força muito grande, principalmente na zona sul de Teresina. Foi candidato a deputado estadual e teve 20.008 votos só aqui na capital. Então, por aí você sabe que é um político, de fato, que tem
votos, tem capital e pode, sem dúvida nenhuma, desempenhar um papel fundamental nessa tentativa de Dr. Pessoa de se reeleger. No entanto, Dr. Pessoa precisa, né, de aliados que estejam de fato junto com ele. E aí a foto do Jailson Soares ela é interessante neste sentido. Dr. Pessoa precisa dar ali um prazo para Jeová Alencar decidir, afinal de contas, ele vai ficar de qual lado, né? Porque se ele optar por sair da gestão, ele precisa, obviamente, sair o quanto antes, até para que a estrutura que ele ocupa lá seja entregue, né? Talvez, inclusive, na tentativa de atrair outros aliados. Afinal de contas, a gente está falando da SAAD-Sul, uma pasta importante que comanda os destinos administrativos de uma área, de um setor muito importante aqui na capital. Então, é necessário para o doutor Pessoa que ele tenha ao lado dele assessores fiéis, né? Já que estão ocupando cargos na prefeitura, que estejam fechados com ele também no projeto eleitoral. Então, esse rosto aí, essa cara de Jeová Alencar, de fato, é emblemática. A gente pode até pegar essa foto aí do meu brother e rasgar no meio, né? Porque se por acaso... Exatamente, porque se por acaso Jeová Alencar decidir deixar a prefeitura, deixar a estrutura da prefeitura, é isso que vai acontecer na relação entre os dois. Embora Jeová Alencar, isso aí é interessante, Douglas e Ezequiel, embora Jeová Alencar dialogue com Silvio Mendes, e isso não é escondido, todo mundo sabe, doutor Pessoa não tem as condições políticas hoje de simplesmente cortar essa relação. Pois então vamos lá, Jeová Alencar sai e pronto, eu tiro Jeová Alencar da aliança e pronto. Não, doutor Pessoa sabe que Jeová Alencar pode contribuir muito com o processo de reeleição dele. E tem um detalhe também nessa história que a imagem ela é muito... Até o gesto da outra pessoa, tipo, né, com a mão deixando para lá, a imagem é perfeita mesmo, como o João disse, dependendo do desfecho que houver. E, aliás, um desfecho que era para ser, inclusive, hoje, né? Exato. Mas não vai, pelo que a gente sabe, não é... Talvez esse posicionamento seja adiado, né? A hora dessa equação toda aí, tem alguém que está, digamos... com um pé aqui, com um pé ali, sem saber qual o passo que vai dar, que é Antônio José Lira. Inclusive, Antônio José Lira reuniu, né, os dois, doutor Pessoa e Jeová Alencar, no seu sítio, para conversar. Antônio José Lira entende que é fundamental, inclusive para o projeto político dele, que a aliança, né, prossiga entre doutor Pessoa e Jeová. Quer dizer, esse impasse aí, para ele é péssimo. Com certeza. Se por acaso houver ali uma divisão, Jeová Alencar procurar outro caminho, com certeza Antônio José Lira é o mais afetado. Afinal de contas, ele, primeiro que ele é um seguidor fiel de Jeová Alencar. Isso ninguém tem dúvidas, né? Inclusive, do ponto de vista pessoal, são compadres. Eu diria que Antônio José Lira vai estar onde Jeová Alencar estiver. No entanto, Antônio José Lira, como líder do prefeito na Câmara, conta com um apoio fundamental da estrutura do Executivo no seu processo de eleição para vereador de Teresina. Então, se essa briga de fato ocorrer, se Jeová Alencar for para um lado e doutor Pessoa para outro, no meio ali, né, vai ficar Antônio José Lira com prejuízo político, tendo que abandonar provavelmente doutor Pessoa. É ruim, né? Quer dizer, você ter que abraçar, no caso dele especificamente, ter que abraçar uma outra candidatura, tendo sido líder, defendendo, participando de vários embates, Ezequiel. Uma situação complicada. Vou começar com o Ezequiel também. Vamos, Ezequiel! Eu tenho só um acréscimo nessa questão, nessa problemática, Douglas, é que o seguinte, o que pode acontecer caso, então, Jeová Alencar saia da base da Prefeitura de Teresina? De acordo com as apurações que a gente tem ali de bastidores, Douglas, há a possibilidade muito grande, né, da SAAD-Sul ser dividida. Aconteceu já com a SAAD Sudeste, onde se dividiu em SAAD Sudeste 1 e SAAD Sudeste 2, mas ali em conversações a gente escutou que há uma possibilidade da SAAD Sul se dividir também, né? Se dividir em dois, tanto um como dois, para, lógico, realocar essas alianças de doutor Pessoa que está trabalhando, né, nessa construção dessa frente, né, para ajudar nessa disputa, né, pela Prefeitura de Teresina. E para isso ele vai ter que alocar, né, realocar
essas alianças, esses parlamentares e também esses correligionários na base da prefeitura. E uma dessas opções seria essa, a de dividir a SAAD Sul em duas. E uma pessoa em particular chamou a atenção, Douglas, nas conversações, é que Juca Alves pode voltar, então, à prefeitura de Teresina na SAAD Sul. Ele, então, que já foi um dos gestores também da SAAD Sul, ele poderia voltar para essa mesma pasta, mas agora nessa divisão, né? Em SAAD 1 ou SAAD 2. Ou seja, há muito que se discutir, porque o desdobramento disso, se caso a Jeová Alencar saia da prefeitura de Teresina, saia da base do prefeito Doutor Pessoa, muita água ainda vai rolar daqui para frente. Agora, nós vamos falar sobre, ainda falando, claro, sobre sucessão municipal da capital, porque mesmo o deputado estadual Fábio Novo falando, o governador Rafael Fonteles falando, mas ainda tem burburinhos sobre a ida de Paulo Márcio para a composição da chapa majoritária com Fábio Novo. O deputado estadual Dr. Vinícius Nascimento, mais uma vez, ressaltou que não há qualquer constrangimento na formação dessa chapa majoritária. Vamos acompanhar. Resolvida, né? Foi muito discutido durante muito tempo. Paulo Márcio colocou o seu nome, fez uma pré-campanha muito bonita e a partir de agora, né, essa decisão do MDB de ser colocado como vice e o Paulo Márcio ser o nome indicado, isso aí é bem pacificado dentro hoje entre o PT, a federação do PT e o MDB. Todas as ações sempre têm um significado, né? Então, se você está mostrando uma aproximação do Paulo Márcio, trazendo ele para dentro o candidato Fábio para dentro da casa, né? Isso mostra realmente essa aliança e essa comunhão que está tendo. E a partir de agora é traçar as metas, né? Cada vez mais que nós conseguimos juntar pessoas que tenham boas ideias, que tenham boa vontade, que queiram realmente reconstruir, de acordo com o que a gente tem colhido de informações da dificuldade que a nossa capital está enfrentando, precisa realmente de tempo para poder você planejar e maturar todas as ideias para poder a gente chegar lá em 2025, se esse processo eleitoral levar à vitória dessa chapa, realmente ter já um planejamento feito, né? Não dá para esperar. Bom, aí nós fizemos esse registro porque foi ainda durante a visita técnica do deputado estadual Fábio Novo ao Hospital Universitário, emenda liberada, para a colocação da energia solar, captação de energia solar no Hospital Universitário para sobra de caixa e fazer outros investimentos. Seguindo com a sucessão municipal, agora nós vamos ouvir o vereador de Teresina, Edson Melo, presidente da executiva municipal do partido, falando sobre Luciano Nunes. Segundo o vereador, ele acredita que Luciano se mantém na oposição e não se aproxima do Palácio de Karnak. Eu acho que é remota essa possibilidade e nós acreditamos que isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que o nosso presidente Luciano Nunes, que é um homem equilibrado, sensato, de bom senso, respeitado por toda a classe política, independentemente de partidos, ele vai tomar uma decisão que eu acredito que seja de permanecer nas oposições. João Magalhães, é mais ou menos o que se espera, como disse o próprio presidente do PSDB, para o primeiro turno. Aliás, tudo leva a crer, baseado no que disse Luciano Nunes, que ele se manterá afastado de todo mundo com a candidatura própria no primeiro turno. Agora, no segundo turno nem dá para arriscar, né? Se tiver um segundo turno e provavelmente, aliás, concorrer no primeiro turno, no segundo turno, no caso de não passar para o segundo turno, passar outros candidatos, se ele não passar, aí eu nem arriscaria, porque assim, a tendência natural era o quê? Se passasse, por exemplo, Doutor Pessoa e Silvio Mendes. Natural, aí a gente podia dizer que era Silvio Mendes. Fábio Novo e Silvio Mendes. Eu não arriscaria. Douglas, essa fala de Edson Melo é o desejo político dele, né? De que Luciano Nunes permaneça alinhado ali ao campo das oposições de forma bem específica a Silvio Mendes, né? A gente percebe que Edson Melo tem, de fato,
o entendimento de que Silvio Mendes deveria ser o nome único das oposições para concorrer à Prefeitura de Teresina. Mas há uma proximidade entre Luciano Nunes e o discurso de Fábio Novo, que é uma realidade. É bom lembrar que os dois foram deputados estaduais durante o mesmo período, sempre tiveram um diálogo muito respeitoso. Inclusive, naquela histórica eleição para a presidência da Assembleia Legislativa, Luciano Nunes votou em Fábio Novo no ano de 2015, é bom lembrar, o que demonstra que já há, de certa forma, a capacidade ali de uma aliança. Afinal de contas, se Luciano Nunes já votou em Fábio Novo numa eleição tão acirrada e importante como foi aquela, se os dois sempre se respeitaram e hoje Luciano Nunes não tem nenhum compromisso político com Silvio Mendes, é claro que tem ali todas as condições de se criar uma aliança, que pode avançar ou não, mas eu diria que se for para definir o caminho do PSDB entre Silvio e Fábio Novo, do PSDB, talvez a gente precise aguardar um pouco. Agora, de Luciano Nunes, eu diria que hoje está bem mais próximo, ele demonstra que tem uma capacidade, que tem uma proximidade no que diz respeito aos entendimentos administrativos de se alinhar com Fábio Novo. É claro que se ele vai conseguir levar o partido, isso é uma outra história, mas ele pessoalmente, a gente observa que ele está muito mais próximo, sim, de uma aliança, provavelmente com Fábio Novo, do que necessariamente fazer o caminho de volta para aquele grupo do União Brasil, progressistas, enfim. Isso aqui agora, como o João disse, a pergunta é, primeiro, caso haja uma decisão, né, e aí, enfim, a gente está falando de um segundo turno, claro, baseado no que disse, repito, Luciano Nunes. Se ele não passar para o segundo turno e tiver que escolher alguém para apoiar, e vai escolher, se forem, ele disse que não escolhe o prefeito de Teresina. Então, se o prefeito de Teresina passar, qualquer outro será o escolhido por Luciano Nunes. Se passar Luciano Nunes se passar Fábio Novo e Dr. Silvio Mendes, e ele disse para o Fábio Novo, a pergunta é, leva a federação com cidadania? Leva os vereadores? Leva as lideranças? Ou vai só? Complicada, né, de se conversar justamente sobre isso. Se caso aconteça um segundo turno entre Silvio Mendes e Fábio Novo, aonde fica Luciano Nunes, juntamente, né, com os outros tucanos e quem sabe até mesmo a própria federação com cidadania e também outras alianças e outros correligionários, né? Deve se pesar muita coisa. Principalmente como o próprio João já falou, né, que há uma história do próprio Luciano Nunes, juntamente com os tucanos do PSDB, com União Brasil, com progressistas, né, mas também essa outra história, né, esse outro lado da balança dessas conversações de Luciano Nunes anteriormente com Fábio Novo, né? Mas em conversações com Edson Mello, a qual a gente teve recentemente, Douglas, ele nos disse que é um pouco improvável dessa união com o PT e de que forma, né? Ele nos disse que a população aqui de Teresina não vai assimilar, de forma alguma, ele nos frisou isso, não vai saber assimilar essa união PSDB e PT aqui na capital. O que foi que ele então baseou nessa afirmativa, Douglas? Ele disse que há muitos anos, né, PT e PSDB aqui em Teresina foram adversários, né? E caso aconteça dessa união, né, possível união de PSDB juntamente com Fábio Novo, os cidadãos teresinenses não vão saber assimilar. E isso de acordo com o próprio Edson Mello, a qual ele nos confirmou. Mas ele nos disse que PSDB e PT são adversários, mas não inimigos. Ou seja, há também essa possibilidade, sim, de união, mas que essas conversações entre Luciano Nunes e lado A e lado B, ou seja, Silvio Mendes e Fábio Novo deverão se desenvolver mais a partir de agora, né, nesse ano de 2024, até porque a gente tem o calendário eleitoral, né, a se seguir e essas decisões devem ser tomadas o quanto antes para o bem, lógico, tanto desses pré-candidatos que vão disputar a Prefeitura de Teresina, né, tanto Silvio Mendes como Fábio Novo, como também da própria população, que deve ficar atenta de onde é que o PSDB vai se alocar, né, para ajudar nessa invertida à Prefeitura de Teresina, que, lógico, está precisando desse reforço, a qual o próprio Fábio Novo fala, né, de reconstrução de Teresina, e Silvio Mendes que fala, né, num discurso que tem a experiência necessária para também reconstruir Teresina. Ou seja, há muitos que se pensar e Luciano Nunes tem essa grande missão de escolher um desses dois lados.